Olá, irmãos, graça e paz. Hoje vamos meditar no capítulo 4 de Marcos, verso 35 a 41. Então, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. No verso 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então, aqui nós podemos já observar que já era tarde, ou seja, indica que foi um dia de grande atividade. Jesus estava cansado, né? Por isso que logo no versículo seguinte vai dizer que ele estava dormindo. Então, nós podemos observar aqui também que ele despediu as multidões. Jesus também valorizava as multidões. Sim, ele gostava de ensinar a palavra, ele curava, mas ele também gostava dos momentos a sós com seus discípulos. Ele também priorizava um tempo a sós com o Pai. E aqui nós vemos que ele mesmo pediu, passemos para outra margem, né? Como diz no verso 35. Ele tomou essa iniciativa. Ele fez esse pedido. E aqui no versículo 37, nós podemos observar que levantou-se um grande temporal. Então, aqui não só as ondas se arremessavam, mas também o barco já estava se enchendo de água. Uma tempestade é algo muito amedrontador, né? Então, é uma situação que foge do nosso controle, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente fica apavorado. Aqui na nossa região, quando chove com grande intensidade, nós vemos os danos, ruas alagadas, dependendo dos bairros, casas também são alagadas, enfim. Então, imagine aqui que estava em pleno mar, as ondas, a velocidade das ondas, então tudo isso trouxe assim, um grande pavor nos discípulos, né? Causou grande medo, como a gente vai ver logo agora em seguida. E aqui no versículo 38 diz: E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então, primeiro nós devemos observar que o quanto Jesus aqui estava cansado. Porque mesmo com aquela tempestade toda, ele não despertou, ele estava dormindo, ele estava descansando. Isso demonstra uma confiança que ele tinha no Pai. Ele não um desespero. Ao contrário dos discípulos, né, que ele diz aqui, que despertaram o mestre e disseram, né, não te importa que pereçamos? Dá a impressão que os discípulos aqui faziam uma crítica para Jesus. E aí, Jesus? E aí, Senhor, mestre? O senhor não vai fazer nada? É como se eles dissessem para Jesus que para o Senhor a gente não tem valor. Dá essa impressão aqui, pela maneira como eles argumentaram com Jesus. E agora o versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. A palavra de Jesus, a ordem de Jesus foi obedecida, demonstrando aqui total autoridade, não só sobre doenças, sobre os demônios, mas também sobre a natureza. E agora o versículo 40. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus fez essa pergunta porque os discípulos já estavam caminhando com ele, sabiam do poder de Jesus e ainda pareciam que havia tanto medo, tanta desconfiança. E agora o último versículo. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aqui a gente pode observar o seguinte: a impressão que dá quando eles perguntam: Quem é este? Eles já estavam caminhando com Jesus, por que dúvida? Por que essa dúvida? Eles não sabiam do poder de Jesus, não sabiam que Jesus era Deus? Parece que criou-se aí uma dúvida ainda, restou ali uma dúvida. Mas agora vamos
para as aplicações que nós temos para a nossa vida diante desses versículos que nós já lemos aqui. Primeira aplicação para a nossa vida. Mesmo diante das tempestades, assim como Jesus, nós podemos descansar. Ele, sendo Deus, mesmo depois de um dia atarefado, ele descansou. Ele sabia da necessidade do repouso. Diante de uma vida turbulenta, de tantas atividades, nós devemos ter um tempo para o descanso. O descanso é necessário para o nosso corpo, para o nosso físico, a nossa mente, para a nossa saúde. Deus sabe disso e por isso Ele estabeleceu o mandamento do descanso e Ele mesmo descansou depois de ter feito toda a criação. E a segunda aplicação para a nossa vida. Nós não devemos apenas descansar e confiar no Senhor, mesmo diante das lutas, das tempestades que aparecem em nossa vida, mas nós também devemos agir com humildade diante do Senhor e não exigir que Ele nos salve da tempestade. Como, por exemplo, aqui os discípulos disseram, de uma maneira que aparentemente não foi suave, aparentemente foi uma crítica para Jesus, dizendo: Senhor, não te importa que a gente pereça? E às vezes a gente faz do mesmo modo. Às vezes, diante das dificuldades, a gente fala: Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Eu não sou sua filha, eu não sou teu filho. Por que eu estou passando por isso? Poxa, eu tenho caminhado há tantos anos com o Senhor, a gente acha que merece alguma coisa. Então, não sejamos não vamos agir desse modo aqui como os discípulos. Precisamos, de uma maneira humilde, pedir ao Senhor misericórdia e graça, porque nós não merecemos nada de bom que venha do Senhor. E a terceira e última aplicação que nós podemos ter para a nossa vida é conhecermos a Jesus. Há algo que você acha que Jesus não possa fazer? Aqui os discípulos ficaram admirados pelo fato de Jesus ter autoridade sobre a tempestade. Eles já tinham visto que Jesus tinha autoridade para expulsar demônios, para curar, e eles ficaram admirados com isso, com a calmaria da tempestade, apenas pela palavra de Jesus, por uma ordem de Jesus. E você? Você conhece esse Jesus que você diz que você serve? Quanto você tem investido do seu tempo para passar com Jesus? Nós vemos que os discípulos, eles passavam um tempo bem grande com Jesus, caminhando um grande tempo com Ele durante todos os seus dias. Mas ainda assim eles duvidavam, tinha coisas que eles não entendiam, não tinham fé. E você, conhece esse Jesus que você serve? Você precisa investir tempo lendo a palavra, conhecendo Jesus. Não se conhece alguém se não passar tempo com essa pessoa. O que você tem feito para conhecer mais a Jesus? Passe mais tempo com Ele. Faça isso e tenha um bom dia.